surrealista, só tivesse filme surrealista, todas as séries da Netflix eram surrealista, da Amazon Prime, da Disney Plus, que tudo era isso. A gente ia no cinema, todos os filmes hollywoodianos eram surrealistas, as camisetas que tu ia comprar só tinha nome de autor surrealista ou imagem de filme surrealista. Aí tu ia dizer assim, é legal? Não, um porre. Tu ia dizer assim, cara, que nojo, que saco, só vê gente, só vê surrealista pra lá. Tu ia ver o Salvador, se tu visse o Salvador Dali na rua, tu ia dar um pau no Salvador Dali. Dizer assim, cara, que tu inventou um troço que é uma praga, que é um nojo, eu te odeio. Feito esse exercício, pois bem, agora transfira para os super-heróis. A questão é essa. Né? O problema, a princípio, a gente pode discutir o seguinte: não é o gênero super-herói. O Alan Moore vê problemas no gênero super-herói, mas a princípio a gente pode dizer que o problema não é o gênero, e sim essa hegemonia cultural que os super-heróis tiveram e que acabou se tornando também uma hegemonia econômica, ou seja, eles acabam se espalhando como gafanhoto e comendo, vira uma praga para todo lugar que você vai. Pois bem, aí vem o que o Alan Moore vai partir, que é uma sintomatologia disso. Né? Ou seja, no momento que a gente tem super-herói em tudo que é lugar, espalhado, no momento que eles comem espaço de tudo, no momento que eles se tornam uma praga, qual é os sintomas disso? Né? E aí vem o que o Alan Moore vai entender, que são os efeitos mesmo dos super-heróis no imaginário coletivo. Bem, fazendo algumas, de novo, não estou aqui, não se trata de ficar em cima do muro, mas esse vídeo especificamente não é para tomar opinião. O que ele está querendo identificar ali? Parem para pensar, o gênero de super-herói, se a gente for pensar, o surgimento dele ali nos anos 30 nos Estados Unidos, ele surge junto com a ascensão das revistas em quadrinhos, no momento, inclusive, que as revistas em quadrinhos ainda estavam se formando, mas logo ele acaba se moldando para um público infanto-juvenil. E assim acaba ficando por um bom tempo. Né? Essa coisa dos quadrinhos de super-heróis se voltarem para um público mais adulto é algo que vai acontecer gradativamente, num processo muito de idas e vindas, mas que vai se consolidar mesmo, vai ser ali no final dos anos 80, de uma maneira também errática, ou seja, se consolida, mas assim, é adulto, mas é adulto por quê? Porque tem sexo e tem violência, mas são tramas muitas vezes também bastante infantis. Seja como for, esse gênero de super-herói, ele vai ter algumas características que, segundo Alan Moore, vai moldar a maneira como a gente vê o mundo. Então, um exemplo, vou citar um exemplo aqui. O super-herói, ele é um cara que resolve as coisas num estalo. O superpoder é essa metáfora. Né? Então, assim, eu tô com um grande problema ali, eu dou um soco. Pegamos a primeira história do Superman, né? A Action Comics número 1. O Superman, ele precisa salvar um cara da pena de morte, que está sendo condenado injustamente. O que ele faz? Ele invade a casa do governador e ele faz com que o cara não seja condenado descendo a mão no governador. Né? Isso, por mais que tu diga assim, o Superman não invade casas de governadores e desce a porra dos governadores. Ok, mas o super-herói como esse cara que resolve as coisas na violência se manteve. Tu vai dizer que o super-herói agora não tem soco? Aliás, se não tem soco é um gibi chato pra caramba, né? Então, assim, a gente continua tendo isso, e mais do que isso, o super-herói é aquele cara que, por mais que ele possa. As histórias são construídas para mostrar que ele tem uma série de dificuldades e tal, mas essas dificuldades são, inclusive, feitas para que ele consiga, no final, resolver as coisas a partir de um estalo. Não é à toa que a figura do estalo é aquilo que fez com que toda a saga da Marvel se movesse, que era da manopla do destino. Pois bem, isso é visto pelo Alan Moore como uma expressão típica daquilo de quem olha, por exemplo, para a política e fica esperando que as coisas se resolvam num estalo. E num estalo que vem de quê? Dessas figuras super-heróis. Só que quem é o super-herói que a gente vai encontrar no mundo real? Já que não temos esses caras que voam. Bom, a gente vai procurar coisas parecidas, ou seja, vão ser homens, como os super-heróis são na sua maioria homens, figuras que reafirmam uma masculinidade muito demarcada, ainda que seja uma masculinidade, no caso, super-heróis muito esquisita, né? Porque são os caras tudo com uma roupa colorida, roupinha justinha e tal, mas enfim, a gente vai procurar esses caras, esses machões que fortes, na maioria brancos, e que, portanto, são aqueles que falam, que chegam e falam: olha, eu sei o que é certo, eu sei o que é justo e eu resolvo porque eu tenho o poder, eu tenho a força, como já dizia o He-Man. E aí o Alan Moore vai dizer: pois bem, percebam,
Esse tipo de construção é o que explica a gente hoje ter no poder do mundo, né? A gente ter a ascensão desses líderes autoritários, esses machões, né? Essas figuras extremamente aí que, enfim, machão, enfim, mas esses pseudo-machões aí que chegam e falam assim, ó, eu resolvo aqui, eu garanto, é a minha palavra que vale, eu não tenho que passar por parlamento, eu não tenho que passar por Supremo, pai autoritário que vai lá e faz e aconteça por nós, enquanto nós nos comportamos como essa figura nostálgica, a nostalgia nada mais é também do que a procura de um pai que a gente já não tem mais, é uma maneira que a gente tem de não assumir a responsabilidade e resgatar o pai que possa se responsabilizar por nós. Então esse cara surge para assumir tudo e fazer tudo por nós. É isso, ou seja, nós nos tornamos, de novo, visão do Alan Moore, nada mais do que um bando de cagão, um bando de gente que não consegue assumir nada, que é muito frágil, que tem muito medo de assumir responsabilidade e que quer que um autoritário, que um machão, assuma por eles. É esse o problema dos super-heróis para um Alan Moore. É isso, gente. Se vocês queiram acrescentar, vocês queiram discordar, escrevam aí e segue a gente, segue lá no Instagram, @KNSSarjeta. Valeu! Adivinhe, eu vou falar de novo de Batman, e de novo contra fundamentalistas cristãos. Eu falei de novo porque eu já comentei aqui no canal o quadrinho Batman Terror Sagrado, um vídeo mais antigo aqui. E desde então uma galera vem me pedindo para eu comentar Batman o Messias, que de fato é um quadrinho do Batman muito mais famoso e também muito melhor. Batman o Messias saiu como minissérie em 4 edições em 1988, é escrito por Jim Starlin, sim, o cara que criou Thanos, e é desenhado pelo grande mestre do horror Bernie Wrightson, que inclusive eu também já fiz um vídeo sobre os trabalhos dele. Essa minissérie saiu naquilo que eu chamo de Era de Ouro do Batman, que foi entre 86 e 89. Ali saíram muitas das graphic novels que a gente costuma lembrar sobre Batman. O Cavaleiro das Trevas, Batman 1, A Piada Mortal, Asilo Arkham, A Morte de Robin, O Filho do Demônio e Batman no Messias também. E se trata de uma HQ com uma boa dose de polêmica, porque afinal de contas o grande vilão aqui do Batman não é o Coringa, o Pinguim, o Ra's al Ghul, mas é um fanático religioso. O próprio Jim Starlin diz que a influência dele para criar o vilão, que é o Diácono Blackfire, foi os teleevangelistas da TV americana dos anos 80, que era uma coisa que no Brasil naquele momento não era tão forte, e hoje, como a gente está vivendo uma espécie de distopia de segunda equivalente aos Estados Unidos, hoje a gente sabe bem direito o que é isso. E uma crítica que o Jim Starlin aqui faz de uma maneira um tanto sutil é o quanto essas figuras messiânicas, elas não aceitam outras imagens, elas são críticas à adoração de imagens, mas vivem da adoração de si mesmo. Ou seja, elas fazem de si a imagem da própria salvação. O que me lembra uma cacetada de gente. E aqui, especificamente, esse grande salvador é, por sua vez, uma figura bastante problemática, até mesmo para progressistas. Porque ele é um indígena. Sim, o Diácono Blackfire é um indígena que se torna um grande líder dos mais pobres, dos desabrigados, porém os converte num grande exército. Sua missão é purificar o mundo, ir atrás do crime e da corrupção. Ou seja, o Diácono Blackfire é o grande Messias. E nessa história aqui a gente vê ele botando terror em Gotham City e convertendo o Batman. E o que é mais interessante é que metade da cidade resolve apoiar o Diácono Blackfire. Metade da população compra a ideia de que bandido bom é bandido morto. Daí que não há problema em sair por aí caçando políticos, afinal são todos corruptos. E essa metade da população não vê problema algum no fato de que agora tem um ditador querendo controlar Gotham City. Batman, então, nessa história não precisa lutar só contra o Diácono, mas também precisa lutar contra a própria cidade. Mais do que isso, Batman precisa lutar contra ele mesmo, lutar contra o seu próprio espírito, porque essa missão o enche de dúvidas. Quando metade da população está contra você, que apoia o cara contra quem você está lutando, você se pergunta, né? Será que esse cara é tão ruim assim? Pô, tanta gente gosta dele. Será que eu deveria me engajar numa briga? Afinal, esse cara é poderoso. E o mais importante, será que o que ele tá falando tem a sua razão? Será que o Diácono Messias Blackfire é um cara que você deva escutar? Mas antes de eu entrar nessa distopia fundamentalista cristã e fascista, eu peço que você curta o vídeo. Se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe, isso é importante, pô. E seja um apoiador, é graças aos apoiadores que eu posso ficar tocando nesses assuntos espinhosos. Além disso, tem uma série de recompensas legais, como
como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos analisar a história mesmo de Batman, o Messias. Como eu comentei com vocês, o desenhista é o Bernie Wrightson, ou seja, é um cara que tem o terror correndo na sua veia. Daí que ele é muito bom para fazer com que pequenos detalhes tenham um aspecto um tanto sinistro. Tudo é muito pesado, tudo é muito sujo, tudo é muito assustador. E a narrativa, por sua vez, é um tanto labiríntica, porque ela começa nos pensamentos do próprio Batman. O que a gente acompanha é um Batman que já foi capturado pelo Diácono Blackfire e ele está sendo drogado, torturado, tudo é feito para que ele se converta. E é a partir dos delírios do Batman que a gente fica sabendo o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo afinal? Bem, primeiro tem que começar explicando quem é o próprio Diácono Blackfire, e isso é um grande mistério que a própria história não revela. Ao que tudo indica, ele é um cara muito mais velho do que parece, talvez tenha mais de 100 anos, porém ele parece jovem, forte, vigoroso. Há uma lenda de que ele era um xamã vindo dos céus, mas a própria comunidade indígena ali não o aceitou. Ele levou uma coça e foi trancado numa caverna. E na frente dessa caverna foi colocado um totem para lembrar que ali havia o Blackfire e era bom não chegar perto. Contudo, mesmo preso, o Blackfire amaldiçoou aquela nação indígena. A terra se tornou infértil, eles precisaram migrar e quando migraram foram massacrados por uma nação inimiga. Ou seja, não sobrou ninguém da etnia do Blackfire. Aliás, nem sei também, né? Às vezes ele nem é humano. Tem tanto ET, Superman ET. Mas voltando, quando chegam os colonizadores holandeses, eles veem aquela caverna, aquele totem, eles pensam, o que será que tem aqui dentro? E aí eles liberam o Blackfire novamente. Mais pra frente, a gente fica sabendo que ele, ao longo da vida, foi um baita de um trambiqueiro. Sempre esteve envolvido com golpes, com tráfico, crime organizado, mas agora ele finalmente conseguiu se tornar uma figura pública de grande relevância. Ele não tem um canal de televisão, ele não tem exatamente uma igreja, mas ele atua acolhendo moradores de rua, e isso tudo nos esgotos. E considerando a desigualdade social tremenda em Gotham City, da qual o Batman também é parte, afinal o Batman é um ricaço, né? Isso faz com que os mais pobres acabem se aproximando do Blackfire e formando um grande exército. Isso inclusive foi parcialmente adaptado no filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Christopher Nolan. Ali você também tem uma espécie de exército subterrâneo formado pelos mais pobres. A diferença no filme é que o líder não é o Blackfire e sim o Bane. Mas voltando pro quadrinho, o Diácono Blackfire é um personagem muito interessante. Porque ele, por ser um indígena, a própria cara dele é a cara de uma minoria. É a cara de um povo que foi perseguido, que foi oprimido, que foi jogado para os esgotos da sociedade. Quem caminha em qualquer capital brasileira sabe que você sempre vai ver uma indígena acompanhada de uma criança de colo, vendendo artesanato porque as pessoas precisam comer. Daí que o heroísmo do Batman já vira um problema, porque ele é um cara da elite, ele é um aristocrata e que é parte dessa desigualdade social que fomentou o exército de Blackfire. E sobre o culto, qual é os valores desse culto que o Diácono cria? Bem, eles não são muito diferentes do que a gente tem visto por aí na política brasileira. Blackfire defende que é preciso sair por aí caçando criminosos. No tanto que é assim que o Batman fica sabendo da existência dele. Porque de uma hora para outra, gigolôs, assaltantes, assassinos, todos começam a sumir. Regiões que são mega barra pesada, de uma hora para outra não tem mais ninguém na rua. Os crimes despencam. Gotham se torna, de repente, segura. E é óbvio que isso começa a ter um efeito na opinião pública. A maioria da população de Gotham começa a dizer o seguinte, nossa, que tempos bons. Finalmente agora eu posso andar na rua e não ser assaltado. Porém, o sumiço de criminosos, ou até mesmo o assassinato, alguns foram descobertos, isso faz com que a polícia fique um tanto preocupada. É nesse ponto que o comissário Gordon resolve começar a investigar o que está rolando. A coisa vai escalando em tensão e chega uma hora que o exército subterrâneo resolve agir contra as instituições. Quer dizer, parte dela. É formado ali um centrão entre os vereadores que resolvem aderir ao líder proto-fascista. E isso dá muito ruim para todo mundo, porque o exército do subterrâneo consegue se armar, eles roubam armas do estoque da polícia, do exército, e daí eles saem por aí e começam a matar geral políticos. Com o argumento de que são todos corruptos, eles são parasitas, tem mais é que morrer. O prefeito é assassinado, o vice-prefeito também é assassinado, os vereadores são todos mortos, e mesmo aqueles que estavam fazendo campanha na TV a favor do Blackfire são mortos também. Sim, não se adiantou colar no fascistão querendo pegar uma carona de poder, porque chega uma hora o fascistão quer o poder só pra ele e foda-se você. Ah, como seria bom se os nossos deputados, quem sabe, lessem gibi. Mas enfim, eu tô só pensando alto. Notem como essas mortes de políticos, o atentado ao Gordon, novamente lembra o filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Contudo, no quadrinho há uma diferença que eu acho fundamental. Metade de Gotham apoia tudo isso.
Mesmo quando o prefeito é assassinado, mesmo quando os vereadores são assassinados, metade de Gotham apoia tudo isso. E é muito interessante como o quadrinho mostra essa mudança de opinião da cidade. Enquanto que no começo as pessoas estavam muito confusas com o que estava acontecendo, mas gostando da segurança pública, de uma hora para outra elas começam a ficar cada vez mais fanatizadas. De modo que até mesmo diante de assassinatos elas acham que, bom, vale a pena. Começa a surgir até mesmo um movimento que pede a independência de Gotham dos Estados Unidos. A ideia é que as instituições estão atrapalhando, o judiciário atrapalha, todo mundo atrapalha, então é preciso dar todo o poder ao Blackfire. Obviamente nem todo mundo concorda com isso e uma outra metade de Gotham começa a ficar com medo e começa a ser crítica às ações do Blackfire. Daí que é falado nesse quadrinho, e olha que loucura, está falando de um quadrinho de 88, é dito que o problema que Gotham está sofrendo é de uma grande polarização. Vocês já viram isso em algum outro lugar? Eu acho que os noticiários têm um mantra que se chama polarização, polarização, polarização. Sendo que a tal polarização é composta de um lado que uma hora ou outra vai te matar, enquanto que a outra metade só tá querendo sobreviver. Daí que você tem um êxodo. 4 milhões de pessoas deixam Gotham. Todo mundo que não apoia as ações do Blackfire e quer sobreviver, deixa Gotham. Mas nem todo mundo consegue, porque depois o exército subterrâneo, o culto, eles conseguem fechar as pontes, todos os acessos a Gotham. Então, de fato, Gotham City se torna uma espécie de estado autônomo fundamentalista. E aqueles que ficaram dentro da cidade e são dissidentes, pois bem, eles vão ser mortos. Daí que se institui a forca como punição e todos os inimigos do regime são pendurados, enforcados em postes. Existem avenidas em que cada poste tem uma pessoa enforcada. E existem placas coladas nessas pessoas, como, por exemplo, policial infiel, jornalista intrometido. Vocês sacaram? Qualquer um que ameace esse regime vai ser perseguido por ele. E metade da população vai endossar isso. E onde é que tá o Batman nesse momento todo? Bom, o Batman tá lá no esgoto, preso, e sendo drogado sistematicamente para que ele acredite nos valores do Blackfire. Quando o Batman ainda está um pouco lúcido, ele explica para nós leitores qual é o método que está ali sendo usado. Diz o Batman, é o método clássico de recrutamento da maioria das seitas religiosas. Primeiro separam o pagão de seu ambiente familiar. Depois deixam que passe fome minando sua resistência. A desorientação surge, seguida por alucinações. Isso torna a vítima vulnerável à sugestão. Não demora muito e ela começa a experimentar revelações, mistérios divinos. Obviamente é assim que Blackfire arregimenta seus discípulos. Técnica padrão de lavagem cerebral. Não dará certo comigo. Eu gosto de ficar pensando na voz do Batman. Não dará certo comigo. E daí ele conclui. Minha noção de realidade é forte demais. Só que depois ele descobre que não é tão forte assim e ele vira um fiel ali da seita. Essa fala toda aqui do Batman é bastante interessante porque dá para adaptar para diferentes momentos, inclusive para os dias de hoje. Quando ele diz ali que para a pessoa entrar na seita ela precisa ser privada do seu ambiente, ela precisa estar fraca para aceitar sugestões e que tudo isso vai minando o seu senso de realidade, bem, gente, a internet faz isso, né? A produção de fake news, de realidades paralelas, de Brasis paralelos, vai produzindo um senso de pertença completamente maluco e que faz com que as pessoas muitas vezes acreditam mais naquela corrente mentirosa do Zap Zap do que no próprio filho. Seitas operam assim e não é de hoje. E como a gente vê aqui, nem o próprio Batman resiste a isso. Mais pra frente, ok, ele vai conseguir fugir, ele vai ver que tá com muita fome, conforme ele se alimenta, ele vai voltando à lucidez, mas basicamente quem salva ele aqui na história é o Robin. Aqui no caso a gente tá na época do segundo Robin, o Jason Todd, que depois vai ser assassinado pelo Coringa, e é o Jason Todd, que não podemos esquecer, era um menino de rua, é ele que vai lá resgatar o Batman nos esgotos. E é ele que ajuda o Batman a ter a sua sanidade de volta, o que leva um bom tempo. Afinal, Batman está traumatizado e ele não consegue de uma hora para outra sair enfrentando o Blackfire. Ao longo da história, a gente descobre algumas obviedades. Enquanto o exército subterrâneo vive na miséria, o Blackfire vive no luxo, no mais absoluto luxo. É a típica imagem do bom samaritano que diz ser amigo dos pobres, mas está sempre com um relógio de ouro. Blackfire também emprega ao seu lado criminosos, gente ligada à máfia, à milícia, que não acredita em nada do que ele fala, mas obviamente cumprem o papel quando são pagos. Ou seja, como todo líder autoritário, ele tem ao seu lado aqueles que acreditam no que ele diz e aqueles que fazem o que ele manda porque ele paga e paga bem. Daí que esse papo anticorrupção, como a gente bem sabe, é balela. Só que existe uma coisa que é sim bastante autêntica no Blackfire. A sua religião é a morte. Ele deseja a morte, ele anseia por ela. Inclusive ele tem por hábito se banhar do sangue das pessoas que o exército mata, e ele mesmo diz que a grana é desse jeito. É um contrabando bobo, ele pega apenas apostas de jogo que não são permitidos e leva para lá e para cá, ou seja, ele meio que estagia no jogo do bicho. Só que chega um momento que esse exército do subterrâneo, eles não aceitam qualquer infração. Então notem como essa escalada anticrime, anticorrupção, ela sempre descamba para uma violência fascista. Porque afinal de contas o que está por trás é que sempre é preciso preservar apenas os puros e caçar os impuros. Bem, gente, chega uma hora que de puro só tem o líder, né? Só ele é considerado
exagerado puro a esse ponto. Então você vê no gibi o passo a passo muito claramente. No primeiro momento são assassinos, são estupradores que são mortos. Depois os pequenos ladrões, depois pessoas que às vezes roubam por sobrevivência. Chegam numa hora que os infiéis são caçados. Basta você discordar do regime que isso já é um crime. Então é fácil fazer uma guerra santa quando você chega num ponto que é preciso criminalizar o outro por pensar diferente de você. O clímax aqui de Batman no Messias é um tanto parecido de novo com o filme O Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Batman e Robin constroem um Batmóvel todo adaptado que consegue escalar as barricadas, os obstáculos que o exército subterrâneo colocou pela cidade. Daí tem essa grande batalha final que o Batman e o Robin precisam lutar contra todo esse exército subterrâneo. Eles aqui estão armados, mas são armas com dardos tranquilizantes. Então o próprio Batman diz, olha, isso é uma guerra, eu vou ter que me adaptar. Só que quando tem o confronto final com Blackfire, que tá esperando ser morto pelo Batman, o Batman não o mata. O Batman dá uma coça nele para mostrar o quanto que ele não suporta a dor. A ideia do Batman é expô-lo para os seus seguidores. Como diz aqui o próprio Homem-Morcego, o Diácono revela sua farsa implorando pela piedade que negou a tantos. Esse é o problema em criar monstros. O controle é difícil. O importante é as pessoas nunca sentirem medo ou fraqueza em você. Isso é um erro fatal. Se fraquejar, elas se voltam contra você. Monstros exigem que seus messias sejam fortes. É nesse monólogo do Batman que o Diácono Blackfire cai em desgraça perante os seus seguidores e acaba sendo linchado. É uma coisa interessante a se pensar porque aqui indiretamente Batman está citando Maquiavel. É a ideia de que o líder, tão amado ou temido, só é derrotado quando surge alguém que consegue colocar medo nele. A exposição da fraqueza desse líder consegue afetar mais seus seguidores do que os crimes que ele comete. E eu sinceramente não consigo comprar muito essa ideia, porque daí eu acho que faltou pro Jim Starlin sacar o seguinte: como se trata de uma seita fundamentalista cristã, ora, a fraqueza, a fragilidade também é incorporada nesse fanatismo. O fato do líder se mostrar como alguém que às vezes toma decisões talvez equivocadas, que às vezes ele se expressa mal, ele acha que pintou um clima, tudo isso serve para mostrar que, bom, mas ele é humano, né? Tadinho. Ou seja, a estratégia do Batman é uma estratégia antiga para tempos modernos e a gente tem visto que é preciso estratégias novas porque os desafios são novos. Ainda que esses novos desafios estejam repetindo estratégias antigas, só que adaptadas para o momento. Outra coisa também que eu acho que nesse quadrinho é mega ingênuo é o fato de que as instituições, essas não se corrompem. Ok, tem alguns vereadores querendo embarcar na seita do Blackfire, mas a polícia e o exército não. O que a gente sabe muito bem que não é bem assim, né? Em qualquer lugar do mundo. Isso era algo que o quadrinho podia até ter explorado, quanto que o Gordon começa a perder a confiança na própria polícia, porque ele não sabe mais quais são os policiais que estão ao lado do Blackfire. Isso tornaria a história mais tensa e os problemas mais difíceis, porque afinal de contas, quando a gente entra numa sociedade que desconfia uma da outra, pois bem, você já não consegue fazer mais nada. Apesar disso tudo, esse quadrinho ainda é muito, muito bom. Se eu vi amigos meus falando mal dele, eu quero dar um recado pra eles. Vocês são uns merda, vocês não sabem nada de gibi, porra. Esse gibi é bom pra caralho, seu cuzão. Mas tudo bem, cada um pode gostar do que quiser, cada um tem a sua opinião, tudo bem. É muito interessante como o Batman tem histórias que são ligadas ao fundamentalismo cristão, ao fanatismo religioso. É curioso isso acontecer com esse personagem, não com, sei lá, um demolidor que é um herói assumidamente católico. É como se esse aristocratismo do Batman, tipicamente liberal do século XIX, precisasse confrontar a reascensão da igreja no século XX. Dos cultos, das seitas, desse poder conferido a grandes líderes religiosos. Essa estratégia do Batman de expor a fraqueza do Blackfire talvez faça mais sentido para a cultura americana. Lá a gente sabe que a imagem do Winner, assim como a do Loser, tem um grande impacto. Se a gente for pensar, por exemplo, muito da popularidade do Trump nos Estados Unidos se deu pelo fato dele ser um cara extremamente rico, um grande vencedor. Contudo, essa solução não se adapta a todas as culturas, e aqui no Brasil a gente vê que a coisa vai por outro caminho. Quanto mais o cara apanha, mais ele é uma espécie de, pô, coitadinho, que maldade, olha só, ele é tão legalzinho, você tá aí batendo nele. Ele só quer armar a população para uma guerra civil, mas ele é um tio legal. Isso daria um outro vídeo, para ser franco, sobre a religiosidade do Batman, e se vocês quiserem ver, digam aí nos comentários. No mais, surgiram outras histórias, não só do Batman, mas de super-heróis tendo que lidar com problemas de ordem religiosa. Afinal, tudo isso nos ajuda a entender um pouco do que acontece conosco e daquilo que talvez fosse até bom de nem ficar sabendo. Mas era isso. Como sempre, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e... valeu, pessoal! Obrigado por assistir e... valeu. Ficou parecendo Miguel Falabella. Hoje eu vou falar daquela que é a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. A maravilhosa, consagrada, premiada, que agora até virou série pra TV, Sandman. Então, antes de eu entregar para vocês uma série de questões delicadas, complicadas e ligadas à sujeira humana,
Peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, compartilhe e se inscreva caso seja novo por aqui. Tem um sino aqui embaixo, ative esse sino para receber mais vídeos sujos como esse. E seja um apoiador, porque só assim eu consigo monetizar esse canal, já que eu só falo de tema cabeludo pro YouTube. A gente tem uma campanha de apoio com recompensas legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link da nossa campanha na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E caso você queira ajudar mais, tem agora um botãozinho aqui embaixo, que é um coraçãozinho. Tá, mas chega, vamos lá, vamos falar do Meu Diário de Nova York. Primeiro, basicamente, sinopse, certo? Julie Dossé é uma menina que teve toda a sua educação num colégio que era um convento, portanto, teve a sua alfabetização ali entre um cara do tipo, mas pera lá, nem todo homem é isso ou aquilo. Aqui você vai se incomodar, porque praticamente todo homem é isso ou aquilo. Isso quer dizer que você vai ver aqui uma história em que os homens são muitas vezes perversos, manipuladores, extremamente dependentes. Sabe aquele lance que é dito que todo homem tá procurando na sua parceira a sua mãe? Aqui, meu amigo, só falta os namorados da Julie Dossé clamarem ela com: mamãezinha, me traz um leitinho. E apesar de eu me divertir com esses retratos perversos do masculino, aí vem um pouco da minha implicância com autobiografias. Não é que eu não goste do gênero em si, o lance é que dificilmente as pessoas são tão perversas consigo mesmas quanto são com os outros. Em autobiografias, as pessoas costumam retratar os outros de um jeito tão escroto e às vezes se poupar. E veja, eu não estou dizendo que as pessoas retratadas, como esses homens no quadrinho da Julie Dossé, são caras que talvez fossem super legais. Não, talvez eles até fossem piores da maneira como ela os retratou. O problema é que a Julie Dossé, apesar de ser uma grande quadrinista, ela não foge também de uma certa zona de conforto. E eu digo zona de conforto em termos psíquicos mesmo, ou seja, dificilmente a gente consegue produzir um autoexame a ponto de dizer: caramba, mas eu também sou um merda. Mas se por um lado a Julie Dossé acaba repetindo um pouco dessas fórmulas, isso também tem um motivo bastante especial nessa história e eu vou explicar aqui. Mas antes deixa eu falar da história, né? Esqueci, fui falando. É que na real as histórias são legais enquanto experiência de leitura. Eu resumindo aqui vai ser uma coisa muito pobre. Porque basicamente a gente vê a Julie Dossé ainda em Montreal tendo a sua primeira relação sexual com 17 anos. E isso acontece de um jeito bastante melancólico, infeliz. Ela acaba ali se aproximando de uns velhos meio escroto. Depois ela começa a fazer a escola de artes e aqui tem um retrato muito triste do como funciona o mundo das artes, mais especificamente do ensino de artes, esse lugar onde praticamente apenas losers vão para lá e os professores também são figuras extremamente tristes e tudo que é ensinado é meio que qualquer coisa e foda-se. A própria Julie Dossé se retrata aqui como uma estudante muito medíocre que mais usava o tempo para sair para beber e encontrar os amigos do que de fato estudar. E é nesse período que ela também acaba se envolvendo com outros homens e entre eles caras extremamente dependentes dela. É nesse período, por exemplo, que ela conhece um rapazinho que gosta muito dela, se dedica muito a ela, diz que ama ela. Por esse gesto de amor, ela acha que precisa retribuir, do tipo, pô, ele é tão legal comigo, deixa eu ser legal com ele. E daí ela aprende a primeira lição muito importante na vida de qualquer pessoa, sobretudo de uma mulher: não dê moral tanto assim pra um cara só porque ele fala umas coisinhas bonitinhas. Pois, como fica muito claro no quadrinho, esse cara depois vai parasitando a vida dela de tal maneira que até mesmo ameaça de suicídio para não ser deixado por ela. E esse é um ponto importante porque ele vai se repetir nessa autobiografia quadrinizada da Julie Dossé. Porque depois ela se muda para Nova York, começa a atuar como artista, quadrinista e vai morar com outro cartunista que no começo é um cara muito legal, mas também aos poucos vai ficando cada vez mais manipulador e dependente dela. É um carinha que faz cena no metrô quando a mina diz: olha, eu tô afim de seguir pro meu lado. Nesse sentido, a Julie Dossé tem um certo cuidado com os personagens, mesmo com esse namorado que depois se torna um problema. Porque afinal ela mostra que esse cara, apesar dos seus problemas, era um bom companheiro, eles se drogavam juntos, isso era divertido. Só que esse cara foi aos poucos mostrando comportamentos cada vez mais problemáticos. Seja por frases que muitas mulheres inclusive já devem ter ouvido, que é do tipo: ah, você só conseguiu isso porque você é mulher, todo mundo te acha bonita, gostosa, quer te comer. Assim como comportamentos do tipo: ô mina, resolve isso aqui pra mim, me ajuda, me acolhe, seja minha mamãe. No caso aqui da Julie Dossé, inclusive, tem outros agravantes, porque ela tem epilepsia e chega uma hora que o namorado quer que ela pare de usar a medicação, porque ele entende que a medicação é o que tá deixando ela transtornada. O que chega a ser irônico, porque quando eles estão juntos, eles estão quase sempre drogados. Isso me lembra aquela imagem clássica da pessoa indo no buffet, comendo um caminhão de comida gordurosa, mas pedindo uma Coca Light. Porque é a Coca que engorda, e só a Coca. Eis aqui o ponto que é central nessas histórias todas da Julie Dossé: a relação com a culpa. Acho que isso até é um ponto que passa um tanto despercebido para quem critica, analisa os quadrinhos dela. Afinal, a culpa é algo que atravessa muitos desses relatos dela e não era de se esperar diferente. Afinal, ela foi educada num convento. Não é de se estranhar que apareça nas histórias, de uma maneira um tanto metamorfoseada, a famosa culpa cristã. Só que aqui, galera, aí vem uma sacada boa. Aqui isso aparece no sentido de querer se libertar
de toda a culpa, de fugir de um calvário e dizer: isso não é para mim. Essa cruz, que no caso é um bando de homem chato, escroto e dependente, essa cruz eu não vou carregar. Não é por acaso, portanto, que essa coletânea de histórias comece com ela falando do convento e termine com ela indo embora de Nova York justamente na Sexta-feira da Paixão. Sim, ela vai embora de Nova York justamente na Páscoa, numa Sexta-feira Santa, e o quadrinho termina com ela virando as costas para aquela procissão, carregando Cristo crucificado. Eis, portanto, é a guinada, o triplo mortal carpado, que vai fazer essa biografia bem mais interessante. Porque se de um lado a coisa fica tipo, caramba, todo mundo nesse quadrinho é pior do que você, por outro lado, ela mesmo já está dizendo, olha, talvez nem seja, talvez eu também pudesse ser bastante ruim, mas o que eu quero é me libertar da culpa. Essa autobiografia, acima de tudo, não é um retrato de como as coisas aconteceram, mas é uma expressão dos meus desejos. E isso tem tudo a ver com as outras histórias que saíam na Dirt Plots. São histórias sobre desejo que a gente pode entender como um desejo feminino, mas acima de tudo é um desejo individual, o desejo da Julie Dossier. E quando eu falo desejo aqui, galera, não tô falando só de desejo sexual, tô falando de, sei lá, como lidar com a menstruação, por exemplo. Ou mesmo